Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Parada Obrigatória. O momento de você frear as suas atividades que a gente possa discutir sobre trânsito, mobilidade e especialmente sobre a tecnologia voltada ao salvar vidas. Eu sou João Eduardo e estou aqui hoje para conduzir esse podcast. Nós vamos tratar hoje e falar um pouco sobre jogos digitais. Jogos digitais é uma febre que aí hoje está em toda a nossa sociedade, né? Diversos alunos da rede pública e privada estão usando os jogos e a gente quer ver como esse jogo digital pode ser aplicado, né, na educação para o trânsito. Acho que é um tema tão importante para se debater, que é a educação para o trânsito. Né? Muitas vezes nós nos preocupamos em engenharia e sinalização, mas esquecemos de educar para conscientizar, para que a gente possa ter dias melhores, especialmente no futuro, com as nossas crianças educadas e conduzindo. E hoje a gente vai receber aqui o nosso querido amigo Igor Lucena, que é CEO da Thinkbox, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de jogos, entre outras coisas, e ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, Igor, seja bem-vindo e fica para você o microfone para você saudar a todos. Obrigado, João. Prazer estar aqui. Um prazer estar participando desse projeto. Vamos ver se a gente contribui um pouco aí com essa conversa. Coisa boa. Pois é, Igor. Então vocês têm um jogo digital, né? Isso. Que a princípio ele tem o nome de Vroom, mas ele se adapta, né, essa nomenclatura, dependendo da necessidade, né, dos órgãos e entidades que o contratam. Né? Então eu queria conhecer um pouquinho mais, tá? Saber sobre esse jogo digital, saber qual é o objetivo dele na formação das nossas crianças, nossos adolescentes, especialmente ele é bem focado do 6º ao 9º ano. Exato. É isso? E aí eu queria saber, fala um pouquinho da Thinkbox também. A Thinkbox é uma empresa que nasceu com o intuito de trazer tecnologia, principalmente usando computação gráfica, visão computacional, enfim, essas tecnologias mais novas, para o âmbito da educação. E quando a gente pensou no ramo da educação, onde é que a gente poderia ter um melhor impacto, a gente percebeu a defasagem, a necessidade do trânsito, de ter algo, um conteúdo digital, assim, inovador, para auxiliar nesse processo de aprendizado, que a gente não via alternativas dentro desse meio, né, na parte digital de jogos, para esse intuito, né? E a gente entende que o jogo é muito interessante para a educação, porque o que a garotada quer jogar, né? Quer fazer. Então, usar esse interesse, inclusive as vantagens que o jogo já traz para a formação de uma criança, quando bem feito, para trazer essa educação, para trazer esse ensinamento para eles na área de trânsito. E aí foi quando surgiu a ideia do Vroom, né? O Vroom tem essa premissa de trazer o jogo, a diversão, num ambiente seguro, onde ele possa testar, experimentar, e através disso, dessa experimentação, dessa experiência com o jogo, absorver os conceitos que a gente tanto quer para um bom cidadão aí que vai frequentar e vai fazer participação no trânsito da nossa sociedade. Perfeito. E a gente já entrando aí nos meandros, né, do jogo, qual é a perspectiva do jogo para introduzir a educação para o trânsito, né, através das atividades que o jogo desenvolve, através do período de 1 hora, 2 horas, 3 horas, né, que a criança está imersa, né, naquele momento, como é que ela consegue absorver os principais conceitos da educação para o trânsito? O jogo foi feito na premissa de mundo aberto. Acho que o pessoal conhece mais, acho que o jogo mais icônico disso é o da Rockstar, principalmente GTA. Que é, inclusive, a gente quando lançou, houve até essa referência do GTA do bem. Então, a ideia é justamente ele conseguir vivenciar o trânsito. E então, no jogo, tem uma cidade, que a gente tem uma cidade viva, que está funcionando, com o trânsito rolando. Então, é independente da história, a história não é linear. Então, dentro dessa cidade de mundo aberto que ele pode explorar à vontade, ele vai vivenciar esse trânsito. E aí ele vai cumprindo suas missões. O enredo é bem focado justamente nessa fase de idade deles, então assim que completa 18 anos, até porque ele vai ter a experiência de dirigir. Então, ao avançar na história, ele vai ter que circular dentro da cidade, como no GTA. Só que tendo que ficar atento a todas as regras de trânsito, as normas no trânsito, porque qualquer coisa que ele fizer, ele vai ser penalizado de forma correta. E aí, qualquer coisa que ele fizer corretamente, ele está sendo bonificado. Então, ele vai entender com feedback instantâneo e através de experimentação o que ele pode e o que ele não pode fazer, entendendo as consequências daquela atitude dentro do trânsito. Então, ele pode, por exemplo, atravessar fora da faixa, atravessar com sinal aberto, ele pode invadir a calçada dirigindo, mas tudo isso ele vai entender as consequências. Tanto sendo prejudicado na sua pontuação, e automaticamente com a explicação, como também vendo as consequências daquilo, do que aquilo pode acarretar ao trânsito após cometer aquela atitude. E isso tudo no ambiente seguro. Porque é diferente você aprender lendo
e vivenciando. Perfeito. Só que a gente possibilita que ele vivencie isso no mundo digital, no mundo virtual, com total segurança, sem precisar estar se expondo isso na rua, que seria o que aconteceria se ele fosse experimentar isso, Sim. para entender o que Sim. ia acontecer, seria no mundo real, correndo perigo e tudo mais. Perfeito, Igor. Então eu acho que o jogo digital ele vem para contribuir com muita força, né? Sim. Eu vou citar o exemplo da minha casa, né? Eu tenho hoje 3 netos, de 2 anos, 5 anos e 9 anos, e estão sempre com o celular na mão. Estão sempre ali para acalmar, jogando. Né? Muitos jogos do bem, que a gente, né, avô, os pais procuram escolher o melhor jogo para que eles possam estar ali com um passatempo. E aí você chega com a ferramenta que você vai colocar na mão da criança de 8 a 12 anos, né? Especialmente no momento que você consegue mudar comportamentos. Sim. Você só muda crenças e comportamentos entre 8 e 12 anos, né? Então esse jogo chega com muita força para que nesse momento ele possa contribuir decisivamente para a mudança de comportamento, Igor. Se a gente não fizer essa mudança de comportamento desde a infância, a gente jamais terá um trânsito seguro no futuro. O artigo 76 a 78 do Código de Trânsito Brasileiro já preceituou, né, a inclusão da educação para o trânsito há mais de 20 anos atrás, né? E a gente tem engateado nisso no Brasil, né? Então acho que são medidas como essa, por isso que a gente fez, que a gente trazer aqui para o nosso podcast, para conversar com mais força sobre o jogo digital, né, como a gente realmente contribuir com essa mudança, né, tão importante na nossa vida. Sim. Então, Igor, você acredita que após esse período de imersão, né, que essas crianças são submetidas, né, eu quero até que você fale sobre o tempo, né, o tempo desse jogo. Então a gente consegue realmente mudar esses comportamentos? Com certeza. E a gente vai ter todos os dados para informar isso. A gente acredita, como você, que essa é a idade correta, que essa é a idade que ele está sendo formado. Porque depois que ele já tem consciência, já tem uma ideia formada de como funciona e como deve agir no trânsito, aqueles vícios e aquelas crenças já estão arregados. Então, nesse momento de formação e usando o interesse da criança nesse período para jogos, principalmente para carros e para, enfim, o trânsito, é a hora da gente estar ajudando ele a entender isso. Inclusive, sabendo dessa norma, o jogo já é feito de uma forma que ele possa ser aplicado dentro da sala de aula, para ajudar o professor a cumprir aí o dever do ensino nessa faixa etária para com eles para a educação no trânsito. E assim, dessa maneira, ensinar para eles como deve se portar dentro do trânsito nessa idade, né? No período, sendo abordado na sala de aula. Porque os jogos, a gente tem, na verdade, o programa é feito por 2 jogos. O jogo de computador e o jogo de celular, que tem características diferentes devido à própria natureza da plataforma. Então, no jogo de computador, a gente vai ter aí pelo menos 8 horas. Se 8 horas, então eu vou terminar o jogo? Não necessariamente. Como eu disse, é um mundo aberto. Então, eu posso ir do ponto A ao ponto B numa reta, e aí chegar muito mais rápido, ou contornar a cidade inteira, que é muito grande dentro do jogo, e aí eu vou demorar o dobro ou o triplo do tempo. Então, é variável. Se fizer das menores distâncias e sem cometer os erros, porque, como eu disse, o jogo vai ter todo esse feedback, e pode acontecer até dele perder a autorização de pilotar dentro do jogo. Sim. E vai ter que retirar todo aquele processo de renovação de carteira. Isso é apresentado de forma lúdica, então ele vai ter que enfrentar esse processo para voltar às atividades do jogo. Então, esse jogo pode se estender de 8 para 12 horas. E aí, nessa imersão, ele vai absorver tudo. E temos a versão também dos dispositivos móveis, que até pela natureza ser mais rápido, ser mais entre uma coisa e outra que você está fazendo no dia a dia, a gente já tem um jogo menor, de 1 hora. Mas também com a mesma perspectiva de mundo aberto, logicamente uma cidade menor, onde ele vai poder experimentar. E aí, com esse tempo, vivenciando, e inclusive ele pode jogar mais de uma vez, enquanto ele está jogando, ele está absorvendo esse conteúdo. E como eu disse anteriormente, a evolução dele no jogo vai ser informado através dos dados, através de feedback. Porque tudo que ele faz de correto e de infrações, a gente salva de forma anônima e guarda isso nos nossos servidores. E como isso vai provar que está ajudando? Se o jogo tem 8 horas e eu verifico que no início ele comete muita infração, está errando o local de passar na rua, na passagem, da faixa, do excesso de velocidade, e eu consigo mostrar que ao longo do jogo, da sua jornada dentro do jogo, das suas 8, 10, 12 horas de jogo, ele vai deixando de cometer essas infrações, isso já é uma prova, um indício que ele está entendendo como é que deve funcionar e como é que ele deve agir dentro daquele ambiente de trânsito, naquele mundo virtual. Perfeito. E o jogo, ele segue todas as diretrizes, resoluções do Senatran, CONTRAN, né? E também da BNC, da Base Nacional Curricular.
Quando a gente foi projetar esse jogo, todas as atividades que precisavam ter durante toda essa jornada foram baseadas nas diretrizes que foram definidas na época pelo Denatran, hoje Senatran, e a gente conseguiu contemplar todos os pontos que deveriam ser abordados nessa faixa etária, que é o que estava definido na diretriz. Inclusive, na época, a gente tinha contato com o time técnico do Denatran, e todo o processo de desenvolvimento a gente validava se o que a gente estava fazendo de forma correta, com todas as informações corretas, e se a gente estava deixando algum espaço em branco dentro dessas diretrizes. E com esse feedback a gente foi evoluindo o desenvolvimento do jogo para garantir que não só a gente estava abordando todas as diretrizes, mas de forma correta e conseguindo passar a informação que o próprio instituto, a própria instituição gostaria que fosse passado, da forma que fosse passado. Sempre mantendo na cabeça que o objetivo era educação, mas também mantendo o componente de diversão e de interesse para as crianças nessa faixa etária. Perfeito, que você só consegue realmente chamar a atenção quando você começa a incutir nela o sentimento de diversão. Exato. Né? E aí você é uma maneira que você consegue levar para a mão dela, para o computador dela, esses ensinamentos de uma forma leve, de uma forma bem diferente, que aí sim você vai construindo. Porque no trânsito não tem replay, não. Qualquer escolha ela conta. Né? Então não tem replay, não. Qualquer escolha conta. E se a gente não conscientizar realmente nessa fase, né, de 8 a 12 anos, começar a fazer com que essa criança, ela inserida no ambiente familiar, né, ela esteja também em casa ensinando, porque na hora que ela aprende, ela cobra, né, aos pais. Então, ela começa a entrar numa dicotomia, porque ela vai ter ali o pai, o tio, a mãe errando, né, mas só que ela vai ter o ensinamento que ela vai poder corrigir, né. E aí, de repente, você consegue verdadeiramente ter esse processo. E o que eu acho interessante, o pouco que eu conheço do jogo, que você consegue, por exemplo, esse jogo ele é implantado no município, né? Então você consegue dar estatísticas e dados para a gestão daquele município, né? Como você até me comentou uma vez, você tem uma escola onde tem lá 100 alunos utilizando o jogo, e naquela escola você notou que a dificuldade é entender faixa de pedestre. Né? Então a gestão já vai trabalhar naquele bairro, né? O ensinamento, a educação para o trânsito, para que a gente possa ter esse trabalho. Então acho que esse fator que vocês conseguiram implantar no jogo, né? De dar possibilidade à instituição, escolas, prefeituras, todos aqueles que adquirem esse jogo, que implantam esse jogo, para que ele possa realmente ter poder de decisão, né? Para que ele possa contribuir decisivamente para a melhoria do trânsito, não é isso? Exato. No desenvolvimento desse programa, tudo que a gente pensava era como a gente conseguir entregar um jogo que era eficiente no objetivo da gente, que era educar, também gerando diversão, mas também criando algo mais completo, onde, para quem está aplicando esse jogo, consiga ter respostas, para gerar um ciclo positivo nessa educação. Então, esses dados, que inclusive já estão, como eu disse, adequados à LGPD, com toda a parte de anonimizar todos os dados dos usuários, a gente consegue não só comprovar a eficiência da transmissão do conhecimento, como eu disse, olhando os dados que ele está melhorando, que ele está entendendo o funcionamento, mas também dando essas informações que são muito valiosas para quem está elaborando todas as estratégias de educação. Porque eu vou entender, cara, talvez eles estejam focando num objetivo em que já está bem consolidado dentro daquela comunidade. Então, atravessar na faixa. Talvez aquela comunidade já tenha sido ensinada e educada de uma forma que aquilo já não é um problema da educação. Mas outras coisas mais simples, que talvez não estejam sendo abordadas porque acham que o problema principal seria a faixa, como, por exemplo, velocidade alta, ou então o uso da cadeirinha no carro, entender que há diferenças e há obrigatoriedade. A partir do momento que se entende que há uma defasagem nesse entendimento dentro daquela comunidade, que pode ser a nível de instituição, escola, do bairro, até, se a gente pensa em estado, em cidades diferentes ou bairros diferentes, e aí a gente conseguir voltar para lá com iniciativas focadas naquele problema, que foi identificado através da experimentação deles e da experiência dentro da jornada, dentro do jogo. Então, a partir desses dados, os projetos, o planejamento de educação para a sociedade acabam sendo muito mais eficientes. Você vai dentro, no cerne do problema que foi identificado através dos dados provenientes da utilização do jogo. Show de bola. É isso aí. A gente está conversando hoje com o Igor Lucena, CEO da Fickbox, uma empresa especializada, entre outras coisas, né, em desenvolver jogos digitais. E pegou uma veia muito importante para a gente, que é da área de trânsito, que foi realizar um jogo voltado para o trânsito. Como ele diz, é um jogo do bem. Né? Infelizmente, a gente tem jogos que foram lançados, como o GTA, como outros, né,
que você ganha ponto até atropelando uma velhinha, né? Isso aí é um absurdo, né? E o jogo digital, né, desenvolvido pela Fickbox faz o contrário, né? Mostra a você a facilidade em você aprender jogando, se divertindo. Até porque, olha, como decisão, até para frear, a gente tem que ter coragem. Então é importante isso. Então, amigo, fala mais um pouquinho aí. Agora, as pessoas que precisarem buscar esse jogo, né? Como é que encontram a Fickbox, como é que encontram o jogo, né? Como é que eles podem, com as suas redes sociais, seus sites. Isso, a Fica à gente vontade. tem a Play Thinkbox, a gente está presente. Temos nosso site, Thinkbox, que mostram todos os produtos que a gente tem disponível, não só o Vroom. A gente tem o próprio site do Vroom, que aí a gente entrega, mas aí é muito específico de cada instituição. Então, como a gente entrega o Vroom para instituições como Detran, enfim, em município, a gente já entrega o site específico deles. Então, você procurar na internet, vai acabar encontrando alguns sites vinculados aos jogos que a gente já forneceu. E aí pode nos encontrar nas redes sociais, como Play Thinkbox pelo Instagram, temos o Facebook, temos o nosso site e mandando um e-mail, sempre vai ser o maior prazer que a gente vai responder e talvez marcar uma reunião para explicar melhor como pode ser abordado, como pode ser adquirido o nosso produto, né? Exatamente. Inclusive, eu tive a oportunidade, né, de ter essa reunião, de conhecer, né, mais a fundo o jogo. E eu queria aproveitar para falar com você como é que foi agora nesse ano essa parceria com o Instituto Via, né, que é o instituto que trata de tecnologia e trânsito, Sim. para que a gente pudesse, a partir agora desse ano, levar, né, esse jogo para todo o Brasil, implantar esse jogo com mais tecnicidade em alguns lugares. Isso é muito importante, porque a gente sabe a importância do Instituto, vem trazendo aí para a parte do trânsito, e aí através disso a gente conseguir levar as nossas ideias, nosso programa, para tentar ajudar isso através do Instituto Via. E ainda mais com essa parceria, a gente sabe que o trânsito no Brasil é algo muito vivo, né? A gente vê que tem tido muita evolução na nossa legislação e no comportamento do trânsito. E é muito importante, através da parceria com o Instituto Via, a gente continuar evoluindo o nosso produto. Porque se há uma modificação na legislação de trânsito, é muito importante que a gente aplique isso de volta no jogo, em todos o conteúdo que a gente fornece através desse programa. Então, através da parceria do Instituto Via, não só a gente vai conseguir difundir aí o jogo, o nosso programa para o Brasil, mas também utilizar o conhecimento do Instituto Via para continuar atualizando e melhorando o nosso programa através dessa parceria. Agora, conversando um pouquinho agora com o Igor Cidadão, Sim. né? O Igor técnico, já conheço as suas visões, sei que você colocou muito bem, mas o Igor Cidadão, na sua visão, o que é preciso mudar com urgência para a gente melhorar o trânsito no Brasil e no mundo? Eu acredito muito em todas as áreas que a educação é essencial para isso. Então, acho que uma boa formação, entendendo todo o impacto e como se deve se portar no trânsito, principalmente com mais paciência, com mais empatia com o que está acontecendo dentro do trânsito com o outro. Sempre tentando respeitar, em vez de sempre tentar ganhar vantagem, que é isso que acontece no trânsito muitas vezes. A lei de Gesso, né? A antiga lei de Gesso. Então, assim, se a gente conseguir ter uma boa formação e trabalhar com os pessoal, com essas crianças, para serem informadas, respeitando não só as leis, mas respeitando o próximo dentro do trânsito, acredito que a gente vai ter resultados muito melhores aí nos números que a gente tem, que são horríveis aqui no Brasil com relação ao trânsito. Igor Cidadão, você já viveu algum momento do trânsito que fez você raciocinar? Já viveu algum momento de sinistro, de alguma coisa que fez você mudar um pouquinho o pensamento? A gente sempre acaba passando, né? Quando a gente tá aqui com um certo tempo de trânsito, de vivência, a gente acaba passando. Então, já bateram em mim embriagados na parte traseira do carro, se evadiram do local. E fora aquelas coisas que não necessariamente trouxeram um prejuízo, mas aquela raiva no dia a dia, que é quando você entende como é que você deveria se portar no trânsito, tá lá conduzindo, e aí o pessoal começa a cortar você no trânsito, desrespeitar, fora os xingamentos e tudo que acontece, e isso acaba provocando aquele estresse do dia a dia, porque o estresse normalmente, pelo menos para mim, começa quando eu vou pro trânsito. Sim. Antes de chegar no trabalho, só o que a gente passa no trânsito, com muitas vezes a agressividade dos outros, e talvez até por falta de conhecimento, pela falta na formação, de fazer ilegalidades no trânsito que acabam irritando a gente no processo, então a gente já começa o dia estressado. Então, um dos objetivos da gente é mudar essa realidade, para que a gente não precise ter um trânsito tão agressivo, além todos os incidentes que acontecem,
mas tentar ajudar também a diminuir o estresse, porque Perfeito. o trânsito é uma fonte de estresse incrível hoje em dia. Você precisa se deslocar e passar por isso, acaba piorando o dia de todo mundo. Independente dos jogos, né? Como é que você acha que a tecnologia pode contribuir, né, para a diminuição, especialmente das lesões e mortes no trânsito? A tecnologia eu acho que vem para ajudar a melhorar toda a eficiência do trânsito. A gente sabe que tem tecnologias como visão computacional, utilizando as câmeras, como até sensores, que isso vai permitir a gente ter um controle melhor das infrações do que está acontecendo no trânsito. Então a gente consegue ajudar desde a parte da educação com jogos e programas como o nosso, como até a verificação do comportamento no dia a dia, tentando assim atenuar os casos de infrações ou de erros de comportamento no trânsito. Então, acho que o trânsito vem aqui simplesmente para permitir que aquela atitude do que os órgãos de trânsito já faziam de coibir isso e de educar, gerar uma escala maior e uma eficiência menor na execução dessas atividades. Perfeito. Parar para pensar é o primeiro passo para a gente conseguir ter segurança. Sim. E hoje eu vinha para cá, para o podcast, e eu vim com meu filho no carro, né? E num local onde 3 vias se transformam em 2, processo natural, né? Onde você precisa cada um dar uma vez ao outro, né? Então, na hora de entrar, o cara acelerou, colocou a mão na buzina e começou a esculhambar. Então, assim, isso é preocupante, né? As pessoas saem de casa 7h30 da manhã, né? Sim. Então as pessoas já saem de casa num nível de estresse que está muito alto. E estão levando isso para o trânsito, né? Estão levando para a mobilidade. E hoje a nossa vida, ela, acho que 80% do dia a gente passa em mobilidade, né? Seja como pedestre, seja como cidadão, seja como condutor, né? Então a gente passa o dia em mobilidade. A gente precisa realmente. E eu acredito sim, Igor, que a tecnologia, ela tem feito a grande diferença, né? A tecnologia, cada vez mais, ela tem colocado nas mãos dos Detrans, das CEMOBs da vida, né? Especialmente nos processos de conformidade. Eu acredito que a gente precisa melhorar muito ainda o processo de formação dos condutores, né? Nós temos aí uma iniciativa muito bonita da FENEALTO, que está fazendo uma jornada de educação para o trânsito, discutindo esse processo, para que realmente ele tenha qualidade, para que a gente não continue colocando todo dia 1.000 motoristas na rua, mas que você vai ver a qualidade desse motorista realmente é um problema. Sim. Para o trânsito, né? Então a gente precisa verdadeiramente ter isso aí na cabeça de como a gente fazer. E você tem conhecimento de outros países, de outros lugares que tenham ideias, tecnologias que a gente possa depois trazer para o Brasil? Quando você fala em níveis de jogos ou de todo tipo? Geral. Eu acho que assim, tem muita coisa que dá para ser adaptada, como eu disse, tem o uso de visão computacional, que é uma área minha de especialidade minha. Eu acho que tem muita coisa para essa componente de monitoramento do que está acontecendo no trânsito. Mas não só fora do Brasil. A gente aqui no Brasil tem desenvolvido muita coisa, que eu acho que falta mais a gente adaptar ou desenvolver ou implantar essas tecnologias com foco no trânsito, de forma eficiente, para gerar isso mais eficiência, como eu disse, para o Estado, no cumprimento do gerenciamento desse trânsito e da coibição de erros, né? Mas acho que tem muita coisa, como você mencionou, até o sistema utilizado agora no processo de obtenção da CNH está muito bem estruturado, muito bem utilizando tecnologia para validar e evitar fraudes nesse processo, o que tem garantido pelo menos um nível de exigência mínimo aí no processo de formação. Além do que a gente já tem visto, toda a parte de tecnologia aplicada nas avenidas, como retores de velocidade, radares e tudo mais, o que a gente sabe que tem dado resultados. Melhor do que colocar apenas uma lombada física, né, para fazer aquilo. Então, eu acho que já tem colaborado muito, e eu acho que não só procurar tecnologias fora do Brasil, mas dar uma olhada melhor nas empresas que já trazem tecnologia ou já criam tecnologia dentro do Brasil. Tem muita coisa legal que pode ser aplicada dentro do âmbito do trânsito. Eu acredito. E a gente tem acompanhado muito, como Instituto Via, a tecnologia, né? E o mais interessante é que as fraudes que têm acontecido, né, espalhadas pelo Brasil, são somente naqueles momentos em que o ser humano entra, né? Exato. Então, na hora que você precisa, e você é da área sabe que tem que ter algumas janelas, né, para soluções. Então, na hora dessas janelas é que a gente tem a possibilidade de acontecer as fraudes. Mas realmente o sistema hoje está muito redondo, né? Eu conheço profundamente o sistema de informação de condutores, ele está sistematicamente
né, tem dado a todos os Detrans condições de coibir a fraude, tem dado aos Detrans condições de ter uma conformidade no seu processo, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade quando você precisa integrar o homem a esse processo. E aí acontece esse tipo de fraudes. Igor, passou alguma coisa com relação ao jogo digital? Acho que como nosso objetivo hoje é falar sobre esse jogo digital, né? Então fala mais um pouquinho aí do jogo, né? De como ele tem feito a mudança na vida dessas crianças e qual o grande objetivo final da implantação dele. Então, como eu disse, o jogo é permitir que as crianças se divirtam, porque o objetivo sempre principal do jogo é trazer diversão, até porque se a gente não trouxer a diversão e a vontade, Espanta. não vai fazer. Espanta, né? O objetivo vai por água abaixo, porque você vai criar um simulador de trânsito, o que não gera motivação para nenhuma criança aí para participar. Então a ideia é justamente trazer esse componente de diversão, um jogo que ele vai querer jogar. Porque o objetivo da criança vai ser: eu quero jogar, eu quero me divertir. Perfeito. A absorção do conhecimento vem de forma transparente para ele e não intencional. Então ele não vai sentar para aprender, ele vai sentar para se divertir. Perfeito. E aí nesse processo de diversão, de utilização do game, aí que ele vai começar a absorver automaticamente todas essas regras de trânsito, toda essa parte educativa do trânsito que a gente quer transmitir. Até porque ele só vai conseguir ter bons resultados se ele seguir as normas. Então a ideia é que através do jogo, dessa experimentação, ele vá vivenciando o trânsito nesse âmbito virtual e aprendendo todas as regras. Então o jogo é muito focado nesse público, até pelo enredo do jogo. O jogo, por exemplo, a criança começa a 18 anos e vai ter o objetivo final de ganhar a corrida. Tem uma corrida fictícia lá, no circuito oval. Só que aí o processo no jogo, para ele chegar lá, ele tem que primeiro tirar sua carteira, seguir uma série de etapas para chegar lá no grande final, que é essa corrida. E nesse processo ele vai ter a carteira de motorista tanto para moto quanto para carro, vai vivenciar o transporte público, vai evoluindo, lá ele vai conhecer a equipe de corrida e aí faz parte da história e ele vai ter essa oportunidade. E dentro dessa vivência, tendo que ir de um lado para o outro, cumprindo as missões dentro do jogo, ele vai entendendo o que precisa. Logicamente, dentro do jogo, a gente acaba trazendo algumas situações específicas, em momentos específicos, para a gente garantir que aquilo seja entendido. Por exemplo, o personagem precisa pegar a irmã na escola, só que a irmã é pequena, então precisa ir passar na loja para comprar cadeirinha. Qual a cadeirinha comprar? Então, isso de forma natural, a gente vai entregando esses conceitos. Vai ter um momento que ele é chamado para o racha. Ele pode aceitar ou não, é uma escolha dele. Se ele aceita, no final vai ter a polícia, vai prender ele vai perder o jogo. Ou ele pode simplesmente recusar e automaticamente já vai ser bonificado por essa atitude positiva que ele fez dentro do trânsito. Então, assim, ele vai passando por todas essas situações e se movimentando dentro dessa cidade que é viva, que vai ter momentos onde o semáforo vai estar quebrado e vai ter lá um agente de trânsito fazendo a coordenação do trânsito, ele vai entender quais são os sinais do agente de trânsito que ele deve seguir, como ele deve seguir. Então, através dessa vivência desse espaço, desse ambiente virtual, experimentando tudo isso, a gente começa a mostrar para ele, como disse, como ele deve agir e todas as consequências dos atos dele dentro desse trânsito. E é assim que a gente, através da experimentação, através do entendimento das consequências e do que ele deve e não fazer, que ao terminar o jogo ele já vai ter todo esse conhecimento absorvido para poder aplicar no dia a dia. Até como você falou, às vezes é até a criança que traz a educação para dentro de casa. Eu já vi pessoas da minha família, onde a criança viu os pais fazendo alguma coisa, não falava nada. Quando ele aprendeu aquilo, independente de onde seja, quando o pai vai fazer aquilo no carro, ele diz: pai, isso aí tá errado. Eu aprendi que não deve ser feito. E o pai até com vergonha agora de passar por não, algo aí errado. Acabou, Nunca mais repete. Não quer fazer. Então, acho que não tem ensinamento maior do que o do filho. Não. Exatamente. Então, com um jogo, através disso, através de passando esse conhecimento para ele, a gente não só vai estar formando novos condutores, novos agentes dentro do trânsito que têm consciência do que fazer, como até corrigir os antigos, que são os pais, através do feedback das próprias crianças, seja no carro, seja andando na rua, entendendo o que deve ser feito. Perfeito. E é isso aí. Estivemos aqui com Igor Lucena, CEO da Fickbox, que deu essa aula pra gente, né? Sobre os jogos digitais, mas especialmente sobre o foco do jogo digital dentro da educação para o trânsito. E para encerrar, Igor, vou deixar você à vontade, mas eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem para os nossos motoristas, motociclistas, pedestres, deixando uma mensagem de como conviver melhor nesse trânsito. Pessoal, é um problema, como a gente disse aqui nessa conversa, ao longo dessa conversa, é um problema muito grave aqui na nossa sociedade. Então, eu acho que, principalmente,
se a gente fizer o básico, se comportando dentro do trânsito, e quando eu digo básico, é simplesmente seguir as regras e ter empatia pro próximo dentro do trânsito, acredito que muito mais da metade dos problemas que a gente enfrenta, isso acabaria. Então, se a gente seguir o básico, seguir as regras e respeitar e ter empatia com o próximo, esse problema que a gente enfrenta hoje nesse trânsito caótico que a gente vive, que vai desaparecer rapidamente. Isso aí. E esse foi mais um Parada Obrigatória. Lembre-se que a vida não pode esperar. Como grande slogan esse ano, escolhido pelo CONTRAN, desacelere. Seu bem maior é a vida. E hoje estamos dando o pontapé inicial na campanha do Maio Amarelo. Então você na sua instituição, você na sua empresa pública, privada, procure fazer algo. Procure levar uma palestra, procure debater com seus funcionários, coloque o trânsito em evidência. Então o Maio Amarelo ele tem no Brasil essa proposta. Colocar o trânsito em evidência durante todo o mês para que a gente possa debater, para que a gente possa educar, para que a gente possa conscientizar, para que possa levar a todas as pessoas a mensagem de um trânsito mais humano e de um trânsito mais seguro que salvaguarda vidas. Precisamos diminuir tantas lesões e mortes no trânsito. Então, daqui a 15 dias nos encontramos novamente com mais um Parada Obrigatória. Não esquecendo, desacelere. Seu bem maior é a vida. Tchau, tchau.